Fala, meus queridos e queridas! Estamos começando aqui mais um podcast, mais uma história. Meu nome é André Araújo, estou aqui com Silvio Joaquim, Samara Vasconcelos e uma convidada mais do que especial. Samara Vasconcelos, faça as honras aí, né, e nos dê essa linda apresentação. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com a convidada, como o André já falou, mais do que especial, Sabrina Medeiros, uma psicóloga, gente, excelente. E vai hoje trazer um tema bacana para vocês que vão fazer a gente falar a importância de cuidar da saúde mental. E eu não poderia, né, trazer gente, outra pessoa como se preparar para a prova. Se apresente aí, Sassaro, pessoal. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí. Eu vou pegar essa deixa. Menina, com base na terapia cognitivo comportamental, então, e típicas, enfim. E estou me sentindo super honrada de poder participar com vocês aqui e se ter sido convidada a estar aqui para contribuir um pouco com a temática de hoje, que é tão importante falar de saúde mental. Então, espero ser útil para o tema de hoje. Boa. Então eu existo. Infelizmente. Samara, vê só, isso não faz bem. Tá? Estamos saindo de um negócio conturbado aqui, tu vem querer me eliminar. É isso mesmo, Samara? Eu vou seguir então. A partir de hoje, fala mais contigo. É isso, abraço, tá certo? Que Pessoal, absurdo. indo embora. Quem quiser fazer uma cotinha, é um Pix. Meu Pix é 0500 2013 reais. Tamo junto, tamo junto. Eu não entendi o que foi que eu falei, mais Ele dois, tentou dar o tá? número do Criança Dois, vamos Esperança. junto. Ué, isso, só que eu me confundi porque eu não consegui parar no meio da... Enfim, deu pra entender, né? Olha, hoje é um dia Boa. especial, hoje é um dia fantástico, porque hoje a gente começa a conversar sobre... Hoje é 31 de novembro, né? A partir de hoje, nós temos aí Outubro. basicamente 3 semanas para o Enem, né? O Enem, ele é a segunda semana de novembro, mais Novembro. especificamente isso. Hoje já é, hoje é o último dia 31 de de outubro. outubro. Não, hoje é o último Eu tinha dia de outubro. eu Já é a falado que semana de era novembro 31 de já. novembro, amigo. Ou seja, hoje é 31 de novembro e o Eu Enem é falei dia outubro. 23 de novembro. Hoje Mas eu, tudo eu bem, falei outubro. prossiga. O Enem, na verdade, dia 13 e dia 20. Ou seja, toda vez que pensar sobre a cabeça humana. Olha, não tenha, não tem, talvez, um dos assuntos mais empolgantes na história, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. E aí, os meninos, eles me perguntam sempre, tio, é, como assim? O Hitler realmente acreditava que o judeu era uma pessoa insignificante, que só pelo fato de ter nascido dessa forma era uma pessoa em si que merecia, né, tudo aquilo e tal. E aí eu sempre gosto de dizer e de mostrar o quanto que é empolgante, rico e fascinante o estudo da psicologia do ser humano. Ora, o Hitler, ele não só se convenceu que os judeus eram pessoas de baixo calão, ou seja, era como se fosse uma segunda classe de ser humano, assim como ele conseguiu convencer outras pessoas. Então, como danado a gente consegue estudar a história sem estudar a psicologia do ser humano, a psique do ser humano? E veja, já dá para entender o quão importante é a psicologia. Prova, eu digo que é tão importante quanto, e talvez até mais importante, estar preparado mentalmente. Porque, assim, na hora de você marcar o X, massa,
conteúdo respectivo àquela matéria e aquele assunto vai ser muito importante. Mas se você não tiver calma, se você não tiver aquela atenção especial, se você não tiver preparado para a prova, olhe, o conteúdo não vai bastar, não. Então, para isso, justamente o História quis trazer esse bate-papo, quis trazer essa conversa para ajudar, para dar dicas, né? E para realmente conversar mesmo sobre como caminhar nesse mundo. Bom, hoje a gente vai começar e, antes disso, vamos para a vinheta, né? Alguém quer tentar a vinheta aí? Alguém? Não, pode ficar à Não, ninguém, vontade, a gente ninguém passa a tenta nossa não a vergonha. vinheta, não, irmão. É sua essa instituição, né? Vergonhosa, certo? Que você mesmo Pois é. teve a audácia de criar. Então, assim, fique muito à vontade para prosseguir, cara. É Sabrina totalmente quer, não, seu, Sabrina? porque aqui, Sabrina quer não, é ótimo. Sabrina quer não. Tu quer constranger a Eu não pedi convidada, no irmão? privado. Tu não tem vergonha na cara, não, mano. E não, Sabrina, Constranger a convidada, pô. fala a verdade. Sabrina quer não. Sabrina. Tá comigo mesmo, então, né? Fique à vontade. Ah, já tô permitido, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos puxar a vinheta para começar o nosso bate-papo. Que vinheta desanimada. É, né? Está aberto o bate-papo. A alegria é de 10 cavalos, junto. Nenhuma Ô, pressão. Testinho. Bora. Quem começa a rodada de perguntas à nossa psicóloga? Eu tenho outra. Eu queria Olha a saber Samara aí, diferença. olha a Por exemplo, Samara aí. vou dar um breve depoimento. Quando eu fiz meu primeiro, eu fiz dois Enem, né? Quer dizer, eu fiz três. O primeiro não valeu de nada, que era vulga experiência. Mas quando eu fiz meu primeiro Enem valendo, eu fazia ensino médio de manhã e eu fazia pré-vestibular de noite. Resultado, fui fazer minha prova nervosa pra caramba, levei bomba, fiquei arretada, porque eu me lasquei o ano inteiro. Eu não dormia, de manhã eu ia pra escola, de tarde eu ia pra uma faculdade estudar, de noite eu para vestibular, largava 10 da noite, enfim, aquele ciclo horrível do terceiro ano. E, resultado, me ferrei na prova. Quando foi no ano seguinte, eu fiz para vestibular de novo, mas aí eu tava, tipo, me cobrei bem menos, tava fazendo outras coisas também, e acabei passando no segundo ano de tentativa, né? Passei na UPE. Só que aí era muito longe, mas aí já o rolê, desisti de fazer na área da mata, porque é complicado. O pessoal quer fazer uma licenciatura na vida e não tem aqui, entendeu? Na região metropolitana. Mas eu vi que, de fato, o terceiro ano me fez eu estava com muita pressão de eu preciso passar com 17 anos, senão meu futuro vai estar destruído. Eu vou não ter vida. Acabou. E eu queria saber, sabe, como é que foi para tu, quando tu era terceiranista, né? Tu ainda não era formado em psicologia, para fazer as provas, para fazer teu Enem. E hoje em dia, com a mentalidade que tu tem, tendo cursado, né, psicologia, para lidar com as provas, assim, o que é que você viu que poderia trazer de aprendizado para a antiga Sabrina, que não tinha esse conhecimento sobre cuidar tanto da mente? Uhum. É interessante falar sobre isso, porque quando a gente é jovem, qualquer informação que chega até nós a respeito do nosso futuro é potencializada ao máximo, né? Por exemplo, você tem que passar no Enem. Aí a gente já interpreta, você tem que passar no Enem, porque dele surgem todas as pontes de vida, e se você não passar no Enem, nada mais vai dar certo, você vai ser taxado de fracassado e afins. E quando eu estava na minha época, né, de terceiranista, e para fazer a prova do Enem, para poder entrar nesse viés, né, do acadêmico, da vida acadêmica, eu me senti muito pressionada. E eu ainda ressalto que me senti muito pressionada. Eu nem estudava em escola de ensino médio de referência. E ainda mais puxada, eu estudava numa escola de ensino regular, pública. Então, eu me sentia muito pressionada. Eu sentia como se aquilo ali fosse, de Ela fato, travou definir aqui, a vocês minha estão ouvindo? vida, a minha trajetória inteira, fosse Tô, definir até tô. quem eu era pela nota da prova, pelo resultado que aquela prova traria. Eu tentei duas vezes, então não sei nada, mas ainda assim, É,
Vocês estão ouvindo? Então, para mim, foi algo assim, bem. Nossa, pânico, porque é o Enem que está ali. Além de ter que administrar todo o conteúdo que você tem que saber para poder fazer a prova, e também tem aquela administração emocional na qual eu não sabia como fazer. Hoje, eu percebo que antes de qualquer coisa, antes de tentar fazer uma prova nesse nível, até mesmo um concurso público, que também tem um nível de exigência bem, bem grande, eu me prepararia muito mais emocionalmente falando, em relação até à alimentação, noite de sono, aprender a dar os times, né, de tempo de estudo, enfim, porque todos esses pontos, assim, muitos outros, vão contribuindo também para o seu êxito de bem-estar mesmo, consigo mesmo, com o seu emocional, na hora de executar a prova, que é tão puxado, são tantas horas, né? Isso. Ô, Sabrina, Tu eu falou. tenho. Posso ir? Ou tu vai, Samara? Vai sim. Pode ir. Ó, eu tenho uma aluna, acompanho ela há 2 anos já, e ela tá nessa, sabe? Ela já acabou o terceiro ano já, inclusive no ano passado ela já tinha acabado, mas ela não estava fazendo todas as disciplinas, cursinho, ela fazia só redação e mas esse ano ela mesmo disse, Silvio, hoje esse ano é para valer. Vai ser para valer e vamos embora. Só que ela tem um problema ainda maior, porque a família dela cobra muito dela, sabe? O histórico é muito puxado para ela. Isso influencia demais. Cara, ela me diz, não, pô, eu não posso passar na cidade privada, só pode ser pública. Aí eu, por quê? As privadas, elas possuem, quer dizer, algumas, né, possuem um nível de excelência bastante satisfatórios. Né? Ela fala, não sei, mas para mim, minha família só aceita uma federal. No máximo, uma UPE. Aí eu olho, caramba, imagina a cabeça dessa menina. Então, teria para dar para ela na hora de fazer essa prova? Eu defendo muito, muito, muito a subjetividade e da individualidade, a construção da individualidade de cada sujeito. Assim, gente, a família vai exigir muito, né? Os professores vão, de alguma forma, falar, olha, é importante fazer isso aqui, ensinar os métodos. Alguns outros professores, até também, de certa forma, intencionalmente ou não, acabam também pressionando aquele aluno a estar naquele nível de excelência, aquela exigência de excelência para poder alcançar o, a nota para entrar na universidade. Mas, como eu estava falando, né? Defendo muito a subjetividade e individualidade de cada sujeito. E aí, o meu conselho que eu daria assim, para ela, uma orientação assim, empírica e científica, é que ela raciocine que quem vai passar, quem vai fazer a prova, quem vai se sujeitar ao tempo de prova e a todas as pressões que existem e se circulam em fazer a prova, em se submeter ao exame, é ela. Então, mesmo que existam exigências externas e mesmo que haja uma questão muito grande vindo da família, de qualquer outra vertente diária da vida dela, eu acredito que no objetivo na vida dela, como indivíduo, como sujeito pensante e subjetivo, é muito mais interessante. Até porque não é só sobre a prova. Supondo que ela passe nessa prova e que consiga entrar no curso no qual é da preferência dela. Universidade não é uma coisa que simplesmente, que lindo, vamos lá, vou para a universidade, cadê minha lancheirinha? Não é assim. É uma coisa muito mais além, tem todas as dificuldades também,
no universo acadêmico. Então, que também é ela que irá se submeter. Então, quanto mais ela reforçar esse autoconhecimento, essa individualidade, esse entendimento de que é ela que estará passando por esse processo, é muito melhor e muito mais proveitoso, porque ela vai encontrar prazer em estar se submetendo àquele processo, não apenas a pressão de ter que passar, porque os outros ambientes exigem tal mérito e tal excelência vindo dela. Eu penso muito por esse Então, fico feliz, de verdade mesmo, por esse comentário, porque eu vejo que eu estou minimamente próximo. Volto a dizer, minimamente próximo. Todas as vezes, inclusive, eu me encontrei com ela quinta-feira agora, ela fez: Silvio, eu preciso de uma monitoria, urgentemente, urgentemente. A gente se afastou um pouquinho, porque eu precisei ter outros caminhos profissionais, mas aí a gente conseguiu ter esse momento, e eu falei para ela, eu quero que você saia da prova, independentemente do resultado, sentindo que você fez o melhor. Ponto. Tente sair da prova sentindo que fez o melhor. Isso, acho que isso também não anula, né? O fato da gente entender a importância também de sermos rede de apoio, né? Porque, de fato, muita gente, ainda mais quando a pessoa já tenta uma, duas, três, quatro vezes o Enem, e a gente sabe que às vezes é a única oportunidade que ela vai ter, de fato, de ingressar em uma faculdade. Não é fácil lidar com o emocional. Então, por mais que a gente entenda essa individualidade de você entender, eu acho que ter uma rede de apoio, assim, até buscar uma própria terapia mesmo, que todo mundo deveria fazer, inclusive, independente do Enem ou não, seria primordial, né, Sá? Muda muito, né, para você. Como é que você vê quando você tem apoio com mais suporte, enquanto outros não possuem essa rede de apoio, não possuem esse É, suporte para lidar rapi- com essas pressões emocionais e esses sentimentos? Pode Rapidinho, falar. deixa eu só botar uma coisa antes na pergunta, porque ela já responde tudo. Eu acho que tem a ver também com o que tu tá falando, que é uma coisa que eu vejo muito, né, que acaba entrando nesse contexto, que muitas dos meninos, das meninas, adolescentes que estão se formando agora, né, no ensino médio, né, estão partindo para a faculdade, muitas dessas pessoas, elas sofrem um problema que é os pais, né, as suas frustrações estão sendo colocadas nelas, né, nessas pessoas. E aí, não, você tem que fazer tal curso, você tem que fazer tal coisa, você tem que seguir essa coisa porque é o melhor para você, porque é isso que vai fazer você crescer na vida. E aí eu vejo muita gente confusa, muita gente assim, de fato com problema e vai criando, né, vários outros problemas que vão se desencadeando. E aí eu queria colocar também nessa pergunta, né, essa questão da própria pressão familiar, né, que vai sendo colocada na vida desse estudante. Uhum. E isso é uma coisa muito. É, é muito louco, né, gente? Porque, assim, além da pressão do fazer a prova e ter que ser bem sucedido, você tem que suprir todas essas outras expectativas, que são milhares e milhões. Então, assim, é muito, muito mais tenso para o jovem que vai estar fazendo a prova, que vai estar se submetendo a fazer a prova, quando se fala de rede de apoio. E que essa rede de apoio que deveria estar apoiando, está, na verdade, colocando até mais um pouco de pressão no jovem do que não deveria. E falar de rede de apoio é tão importante para tanta coisa, e principalmente para isso, que, nossa, eu acho que se, na verdade, se a família procurasse se estruturar, ouvir o jovem, que aí entra nessa pergunta de André, né? Sobre, mas a família quer que faça tal curso. De que todo mundo é médico ou todo mundo é advogado. Geralmente, os jovens têm a tendência a escolher também ou ser médico ou ser advogado, porque a maioria da família também faz isso. E se não for? E se Isso. não for isso que o jovem quer? Se não for essa área do conhecimento, se não for essa ciência que o jovem quiser estudar, sabe? Então, eu acho que eu gosto muito de perceber uma coisa que, assim, os pais
e responsáveis, quando estão no processo de educar e instruir os seus filhos, eles estão muito mais preocupados em impor limites e regras, treinamento e dinâmica, do que acordar esses limites, acordar essas regras com os jovens, crianças e adolescentes. E esse é um ponto muito importante, porque quando eu, como mãe, como responsável por uma adolescente, dou a abertura ao jovem poder se expressar as suas emoções, expressar as suas ambições, o que se almeja para o futuro. Eu também estou fortalecendo essa rede de apoio emocional, que é fazer o Enem, esses tipos de provas, por exemplo, até mesmo no vestibular seriado. Então, é muito discrepante isso em algumas famílias, mas é muito real e forte que grande maioria exerce essa pressão sobre o jovem de não apenas ter que passar, mas ter que também agradar os gostos populares que existem na família, sabe? É empático isso. Top. Outra coisa também que eu acho que eu também observo muito na galera que está vivendo essa experiência do Enem, né? É, primeiro, o modelo da razão instrumental do famoso. Se eu não. Eu te... Perdão. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa de forma geral, não tem alguma coisa errada. Tipo um Fordismo. Eu tenho que estar todo momento respondendo questão, eu tenho que estar todo momento lendo alguma coisa, eu tenho que estar todo momento vendo uma videoaula ou ouvindo podcast, porque se eu não tiver a todo momento no sistema Fordismo, eu não vou passar. Se eu tiver um feriado, nesse feriado eu não estudar, eu não passo. A culpa de não ter passado foi desse feriado. E aí que eu respondi 20 questões para meu amigo do lado, eu vejo que ele responde 40. Aí eu já me comparo, eu digo, meu Deus, ele está na minha frente, ele vai passar. Eu olho para ele respondeu 50. E aí você passa. Meu cachorro vai participar da videochamada hoje. E aí ele começa a desesperar, observando o que o outro está fazendo e começa a ficar nesse mecanicismo de a todo momento tem que estar fazendo algo. Qual dica você daria para que o estudante conseguisse lidar com esse contexto? Ô, Sabrina, se me perdoe, Samara também, antes de passar, tem algumas frases que ajudam o estudante a entrar nessa neura aí, né? Assim, não que nós, professores, sejamos o paladino total e máximo, né? Mas, assim, existem coisas que a gente entende que são nocivas à preparação do estudante para essa prova, especificamente do Enem, que a gente está comentando aqui, né? E, por exemplo, frases do tipo: estude enquanto eles dormem. Olha, eu vejo isso de uma forma muito grave. Um estudante que lê uma frase dessa, no caso, revise enquanto eles brincam, né? Eu vejo esse tipo de frase de forma muito ofensiva mesmo à preparação estudantil. Porque a criança, inclusive tem crianças aqui no meio da rua brincando, não sei porquê, estão felizes. Não A sei por que criança, ou não, porque melhor, eles estão brincando, pô. Não sei por não, quê. é porque nunca mais eu tenho escutado tais vídeos e isso me traz recordações boas. Né? Ah, Fazia entendi, muito tempo que entendi. eu penso brincando. A preparação desse adolescente então fica comprometida com essas frases, com essas coisas de efeito e que, na verdade, eu entendo isso muito mais como um propósito negativo do que positivo. Uhum. E isso é muito real. Samara falou uma palavra na fala anterior dela que se encaixa muito bem com o que tu está trazendo, com essa reflexão. Esse mecanicismo da alta produtividade que vem sendo implantada na sociedade e principalmente na área escolar e acadêmica. Você tem que produzir, você tem que, por exemplo, quando se entra na faculdade, mas você tem que ler todos os artigos, você tem que
ser um exímio aluno. E ouvir isso, você fazer assim, então vamos lá, voltar lá atrás, vamos olhar para o ser humano como sendo uma máquina altamente complexa e vamos esquecer totalmente a humanidade dessa pessoa. Afinal, o estudante só estuda, que é outra frase que eu acho que dilacera o coração e a humanidade do estudante. Porque, poxa, só estuda? O que é só estudar? Senão um aglomerado complexo de armazenar informações para ter uma boa performance. E, então, assim, não é só estudar. Esse movimento mecanicista e essa venda de alta performance, de você ter que ser produtivo a todo momento, de você não poder respirar, de você não poder curtir o fim de semana, de você não poder investir no seu lazer, é uma construção altamente mentirosa e adoecedora que inventaram sobre a vida do estudante. Porque se ele não relaxa, se ele não tem momentos de lazer, de tranquilidade, isso vai gerar um esgotamento físico e mental muito grande. Ou seja, aquilo que era para estar contribuindo para uma alta performance e um bom resultado na prova vai estar contribuindo justamente para o oposto. É contraproducente ser desse jeito. É altamente ruim mesmo, é adoecedor mesmo. Então, quando se vende frases como essa e quando olha para o ser humano, para o aluno, com essa perspectiva mecanicista, você está excluindo que naquele aluno existe também outros componentes de construção da individualidade à mercê de fazer uma prova. E isso, inclusive, faz com que eu observo muito com que os estudantes, eles, inclusive, se cobrem aos sentimentos que eles estão tendo, né? Tipo, eu não posso sentir esse medo, eu não posso sentir essa ansiedade, eu não posso me sentir cansado, eu não posso sentir que eu já dei o meu máximo, eu não posso me sentir esgotado, né? Então, eles tentam ignorar os próprios sentimentos deles, aquilo que eles estão sentindo, que já são sinais do corpo dizendo que, olha, você já está batendo o seu limite. E, na realidade, eles não têm que ignorar os próprios sentimentos, eles têm apenas que aprender a lidar com esses sentimentos. Muitas vezes de frustração, porque você não bateu o checklist do dia, porque você não bateu a meta do dia, porque você olhou por algum momento para o seu amigo do lado e você acabou vendo que ele conseguiu dar mais aos seus olhos do que você, e você não está olhando a sua realidade e a realidade dele. Então, sabe qual seria o conselho que você daria para essas pessoas que às vezes estão super cheias com esses sentimentos e se sentem pressionadas, inclusive, a tal ponto de não conseguir nem expressar, e aí acabam sobrecarregando e É, dissipando isso na prova e tendo um baixo desempenho. só antes de passar para Sabrina, eu queria André? até comentar um negócio sobre isso, que eu vejo muita gente até comentando, inclusive na minha época de cursinho também vi muito isso, depois quando eu fui ensinar também vi a mesma coisa, que é tipo assim, as pessoas elas até se culpam em momentos em que elas tipo assim não estão fazendo nada, ou que elas estão relaxando, ou que, sabe, tá fazendo alguma coisa além de estudar. E aí você não aproveita nem o momento que você tá descansando, porque você tá descansando, e aí você tá, meu irmão, velho, É um mas eu tô falso estudando, descanso. mas e aí minha concorrência, mas tipo assim, será que eu poderia estar descansando mesmo? Então existe uma cobrança até nesse mesmo momento que você deveria descansar, e aí você, sabe, você não tem um minuto que sua cabeça desliga de fato pra, sei lá, vou viver, vou curtir outra coisa da vida, né? Só aproveitando isso também pra fazer esse comentário e passar agora pra Sabrina. Hum. Nossa, é muito real isso. E é tenso, né? Assim, tá me ouvindo? Estamos. Estamos ouvindo. Ah, pronto. Deu um delayzinho aqui, mas tudo sob controle. É muito tenso isso, né? O aluno, o estudante não conseguir relaxar, não conseguir ter esses momentos. E aí o que Samara estava falando sobre sentir culpa por estar
com medo ou não querer processar as emoções. E eu acho muito interessante que a gente não aprende sobre isso na escola, a gente não aprende sobre isso muitas vezes, até na nossa própria família, é que as emoções, elas não são para outra coisa. Não existe emoção ruim, errada, ou emoção boa e certa. Não existe isso. Existem emoções que estão ali com um propósito de nos alertar sobre alguma coisa que está acontecendo com o nosso corpo e com as nossas experiências interpessoais. Então, quando o jovem ele já está nesse parâmetro de evitar sentir o medo, evitar sentir a ansiedade, é justamente já esse esgotamento batendo a porta e dizendo: ei, tem alguma coisa errada aí, e aí ele vai no mecanismo de vou evitar, vou ficar nesse sentido evitativo. Mas, gente, emoções são para ser sentidas, acolhidas e processadas. Quando a gente Isso. entra no sistema evitativo das nossas emoções, elas voltam para a gente potencializadas e aí a gente vai fazer assim: ah, mas eu não sei por que eu estou assim. Não sabe por que naquele momento, mas é uma construção de acúmulos, aquele, né? Na verdade, são acúmulos que vêm de antes, de muito tempo, dessa evitação do sentir, que vai fazendo com que você acumule esses sintomas. E aí, os sintomas são diversos, né, minha gente? Sintomas físicos, sintomas no apetite, enfim, tem gente que tem queda de cabelo, que aparece hematomas. São muitos, muitos, muitos mesmo. E o que eu diria, resumidamente, né, ainda até, é que respeitões, acolha as suas emoções e depois que você vai entender como processar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas evitar e sentir o medo de ter medo não é um bom caminho. Massa. Só para a gente encerrar, deixa eu te fazer uma última pergunta. O Enem vai estar batendo a porta, né? Falta menos de um mês, obviamente. E eu queria que você deixasse um recado para a galera que vai fazer o Enem. E deixasse aí, tipo assim, o que é que você diria para quem vai fazer o Enem e que o ápice do questionamento tem sido: e se eu não passar? E agora? O que é que você dá de recado aí para essa galera que vai estar fazendo a prova agora, dia 13 e dia 20, e está passando por esses questionamentos aí? E se eu não passar? E agora? Diz aí um recado final pra gente. A princípio, eu diria para começar se respeitando um pouquinho, né? Acho que essa é a principal. Respeitar os seus limites, tira tempo de descanso, perceba como está o seu sono, sua alimentação contribui para uma saúde mental. Afinal, o nosso cérebro se alimenta de sinapses químicas que tem tudo a ver com o nosso corpo, está tudo interligado, não tem nada dissociado aqui, é tudo junto. Então, respeite, tire momentos de lazer, momentos de descontração, estude de acordo com os seus limites, porque beirando o Enem, não há mais nada o que fazer. Você já estudou tudo o que você precisava estudar. Então, você não vai aprender nada novo e revolucionário tão pertinho dessa forma. Então, assim, respeitar esse time é muito importante, muito interessante também. E se não passar, e agora? O que é que faz? Quer tentar de novo fazer o Enem? Você quer tentar de novo fazer a prova para ingressar na universidade? Respira, não passou agora. Revisa o que fez, que poderia ser melhorado. Revisa o que fez de bom. Dá o crédito a si mesmo pelo que fez de bom, pelas possibilidades de estar indo bem, dos seus bons desempenhos. E, com calma, respeitando novamente suas emoções, tenta de novo os próximos planos para o ano que vem. Minha gente, o Enem, ele não é, e muito menos, só um minuto,
e muito menos uma definição da sua individualidade, da sua pessoa. Ele é uma etapa na sua vida que vai fazer você ingressar em uma outra etapa da sua vida. Mas quem define a sua identidade é a sua construção diária de individualidade que você tem tendo. Então, antes de pensar em ter outras performances em qualquer outro lugar, pense como está a minha performance em ser eu mesma. E aí, Bom, nisso, você vai conseguindo desempenhar outras coisas. Não é até mesmo a aceitação. Caso você não passe na prova, ela vem de maneira muito mais branda, muito mais cordial, porque você vai estar em congruência com aquilo que você é. Eu acho que De esse é o fato, mais importante. de Autoconhecimento fato, empodera. de fato. Sabrina, foi um podcast, um papo excelente aqui que a gente teve. Eu acho que muita gente Fantástico, vai ouvir, vai fantástico. se identificar com isso. Então, se você gostou aí desse programa, se inscreve, deixa o like. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui também, Sabrina. Somos muito gratos por isso, certo? Então aí a gente vai deixar as redes sociais dela aqui também, então você siga também, né? Vai conhecer um pouco do seu trabalho. E é isso, galera. Comenta aqui embaixo, se inscreve, deixa o like e, claro, que a história esteja com vocês. E Samara tá mutada. E Silvio tá mutado. Mas valeu. ah, não, eu tava só Cheiro, fingindo, eu tava aqui, pessoal. ó. Cheiro. Tchau, gente. Vamos com Tchau, atenção tchau, ao gente. papo.